Chuvas no Nordeste. Agora em 2022, em junho de 2022, a gente está acompanhando o que está acontecendo no Nordeste. Chuvas fortes que estão causando centenas de mortes, deixando milhares de desabrigados. Eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês da grande chuva de 1966. A chuva que foi conhecida naquela época, foi chamada naquele ano de a maior chuva do século, e de fato tinha sido a maior chuva do século até então. Eu vou falar para vocês sobre essa chuva hoje. Eu vou mostrar algumas reportagens de jornal que falam como é que foi o tamanho daquela tragédia. Mas antes de mais nada, eu peço tua inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e receba esse conteúdozinho mais ou menos que a gente publica aqui toda semana. Peço tua ajuda, que isso ajuda bastante o canal. Tudo começou na noite de 10 de janeiro de 1966. O jornal Correio da Manhã do dia seguinte trazia a seguinte manchete: temporal paralisa o Rio. Foi terrível. Um homem tinha sido eletrocutado em São Cristóvão, 2 crianças foram afogadas no Engenho de Dentro, mas a cidade ainda não sabia o que estava por vir. Os dias seguintes, os dias que se seguiram, foram terríveis. A chuva só aumentava, muito parecido com o que a gente está vendo hoje no Nordeste. A manchete do dia 11, por exemplo, trazia uma crítica à propaganda das obras recentes de Carlos Lacerda, que vendiam a cidade do Rio de Janeiro como sendo uma cidade à prova de chuvas. Mas a coisa foi escalando muito. A coisa só piorava, as chuvas só pioravam. Começaram a vir notícias de que o estado da Guanabara, de que a Zona Norte, Zona Oeste, Campos dos Goitacazes, Baixada Fluminense, tudo estava debaixo d'água. Agora as chuvas começariam também a trazer um grande temor para a alta sociedade, porque o que aconteceu primeiro só no centro da cidade, nos arredores de Santa Teresa, começava a acontecer também nos morros, nas favelas da Zona Sul, da alta classe, próximo da alta classe do Rio de Janeiro. O morro começou a deslizar, os morros começaram a deslizar. Santa Teresa, boa parte de Santa Teresa foi destruída. Os morros Pavãozinho, Rocinha, todas as favelas no entorno da Zona Sul começaram a vir abaixo. Cara. E você imagina, naquela época, em 1966, os barracos eram de zinco. Eram casas muito mais precárias do que as casas que a gente tem hoje em dia de alvenaria. E já é um problema quando acontece hoje em dia, né? Com as chuvas destruindo as favelas, o morro estava descendo. As pessoas estavam buscando abrigo no asfalto, como vemos no Correio da Manhã e no Diário de Notícias. Olha aí, essa notícia primeira que fala que famílias perdem casa e descem das favelas. Essa notícia fala que o Super Shopping Center de Copacabana foi transformado em pronto-socorro, alojamento, restaurante, enfim. De fato, a sociedade se mobilizou para ajudar as pessoas no início. É interessante que essa notícia que diz que a Caixa Econômica vai dar dinheiro a quem está sem casa. Depois vocês vão ver que de 1.000 pessoas que estavam desabrigadas que tentaram o financiamento, o empréstimo na Caixa, só 7 conseguiram. Isso porque a Caixa Econômica pedia para essas pessoas documentos que eles não tinham, documentos que tinham sido destruídos na tragédia. Então a Caixa Econômica acabou não liberando nada. Só 7 pessoas tinham a documentação para comprovar quem eram e alguma coisa em relação à renda para poder conseguir o empréstimo da Caixa. A burocracia já naquela época estragando a vida das pessoas, estragando especialmente a vida do pobre, atrapalhando a vida do pobre, né? E no início, como eu disse, houve uma mobilização e uma solidariedade muito grande. Os desabrigados das favelas da Zona Sul se concentraram nesse shopping de Copacabana. E esse movimento foi começado pela paróquia do bairro Peixoto, liderada pelo padre Ítalo Coelho. Nessa foto eu coloco alguns anos depois, aí já foi na década de 80, e foi esse o padre que começou essa mobilização no shopping center de Copacabana para ajudar os flagelados das favelas, né? Mas por vários dias daquele fatídico mês de janeiro de 1966, a chuva só piorou. Dentre os danos que aconteceram na cidade, alguns curiosos, como por exemplo, o pintor Heitor dos Prazeres perdeu várias obras, pois uma parede do seu ateliê na rua General Caldwell desabou. Muitas coisas bizarras aconteceram também, como por exemplo no cemitério São João Batista. A chuva foi tão forte que a água começou a tirar os corpos de dentro dos túmulos. 8 corpos ficaram expostos por causa das chuvas no cemitério São João Batista em Botafogo. A coisa ia ficar muito pior. Uma torrente de lama fez rolar em pedregulho sobre a adutora do Guandu, o que fez com que a cidade ficasse sem água também, sem água potável. Olha, o IML já não tem como receber mais cadáveres. Em 1966, o ministro adverte que só a vacinação vai evitar uma epidemia na cidade. Em 1966, o ministro diz que só vacina poderia evitar uma epidemia. E a gente está em 2022, tendo gente que fala que vacina não serve para nada. O que serve mesmo é chazinho, né? E não era só o estado do Rio de Janeiro, mas também todo o estado da Guanabara que sofria com a maior tempestade do século.
Inclusive Petrópolis, que recentemente passou por uma situação terrível, também com chuvas, deslizamentos, mortes, um drama que todo mundo acompanhou no Brasil, também sofreu com as chuvas em 1966. Uma reportagem diz aqui que Petrópolis já está isolada e já tem mais de 60 mortos. A forte chuva que desabou sobre Petrópolis ontem deixou a cidade completamente isolada, sem qualquer comunicação terrestre, e matou mais de 60 pessoas, esgotando por completo a capacidade do necrotério local. Mas o que tinha começado como um movimento solidário, que de fato estava ajudando as pessoas, nos jornais já começava, alguns dias depois, a ficar algo cansativo, já começava a vir à tona aquela típica narrativa que a gente tem hoje em dia. A solução para resolver esse problema é remover os pobres para longe daqui, como muitas favelas já haviam sido removidas para Vila Kennedy, Vila Aliança, recém-criadas. E era a 60 quilômetros da Zona Sul. O trabalho, o emprego dessas pessoas estava perto de onde eles moravam. E de repente tinham que morar a 60 quilômetros. Se hoje já é ruim de transporte, dá uma olhada aí nos ônibus articulados da Prefeitura do Rio de Janeiro, a crise que está tendo, os ônibus que vão lotados hoje em dia, que a gente já tem tecnologia. Você imagina, em 1966, você ir morar no meio do mato, porque não tinha nada no entorno, sem condução. Imagina para aquela condução naquela época, na Vila Kennedy, do lado direito da Avenida Brasil, não era nem perto da linha do trem, longe pra caramba. O jornal Diário de Notícias criticava o governador Negrão de Lima, que defendia a urbanização das favelas. Olha essa reportagem aqui que diz, lá no início, Negrão insiste na velha tese. Remoção não é solução, favela só com urbanização. Olha que curioso, o governo mandou pessoas que tinham sido removidas de favelas da Zona Sul para ir lá na Rocinha, no Pavãozinho, no Vidigal, para convencer as pessoas a irem morar na Vila Kennedy e saírem da Zona Sul. Uma reportagem de capa trazia uma matéria mostrando, nitidamente querendo convencer a opinião pública, né, e principalmente os favelados, de que eles deveriam ir a qualquer custo para a Vila Kennedy. Uma matéria com uma foto de uma criança brincando, parece a Disneylândia, né? Criança feliz brincando, lá no fundo uma outra criança brincando. E o texto dizia para o leitor que o governador Negrão era contra essas crianças felizes. Ele, como eu te disse, eu lembro que o Negrão ele era a favor da urbanização das favelas, não da remoção. Mas eu fiquei especialmente emocionado com esse relato do jornal Diário de Notícias. Santa Teresa foi abaixo, o bairro de Santa Teresa tinha ido abaixo, especialmente nas áreas mais pobres, né? E essa notícia eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: desespero. Entre as inúmeras cenas dramáticas que ocorreram na madrugada de chuva e dor em Santa Teresa, uma das que mais comoveram a quantos a assistiram foi a protagonizada por um homem de cor preta, cujo nome não foi possível apurar devido ao seu estado emocional. Ao chegar à sua residência na rua Almirante Alexandrino, após ter passado a noite retido em seu local de trabalho, só encontrou escombros. Sob estes, sua mulher e seus 3 filhos. Desesperado, o infeliz chefe de família jogou-se no mar de lama, em prantos, e dizendo que também queria morrer. Foram necessários 5 soldados da Polícia Militar para tirá-lo da lama e conduzi-lo ao Departamento de Assistência Social do Estado. Quantos anônimos a gente assiste hoje em dia nas matérias de jornal? Pessoas que aparecem dando relatos, dizendo perdi tudo, morreu todo mundo. Quem são essas pessoas? Quem era esse homem? Fico me perguntando no que deu a vida dele. E uma outra história também me comoveu muito, que é a história de um padre que não quis revelar o seu nome e que ajudava a encontrar as vítimas nos escombros, lá de Santa Teresa. E assim foi esse padre, olha só, mensageiro de Deus. De barbas brancas e com a branca batina suja de lama, o padre prestava auxílio e conforto às vítimas do temporal em Santa Teresa. Não quis dizer seu nome. Sou o mensageiro de Deus, e por sua divina misericórdia aqui estou. O homem conseguiu dominar os passos, brinca com os mais secretos mistérios da vida, mas veja, ainda não conseguiu dominar a natureza. Após ministrar a extrema unção a uma das vítimas, o sacerdote, olhos úmidos, acrescentou: enquanto nos gabamos pelos feitos dos cosmonautas, aí está o que umas poucas horas de chuva fazem a uma cidade, um verdadeiro caos. Paralelo com hoje em dia, né? Hoje tem Elon Musk, viagens para o espaço, possibilidades de viagens para Marte em breve, tripuladas, e a gente não consegue, e o cara comprando no Twitter por 45 bilhões, é isso? Acho que é esse o valor, né? E a gente ainda tem problema de pessoas que não conseguem morar, não conseguem habitar num bairro seguro. Ainda tem gente que morre de fome, ainda tem gente que morre de chuva. É uma loucura isso, né? Esse padre, ele me lembrou o padre Júlio Lancelotti de hoje em dia, né? A solidariedade dele, essa coisa abnegada, não quis nem dizer o nome, não quis nem ficar famoso, estava ali para ajudar as pessoas naquele dia terrível de 1966.
Bom, nós torcemos para que as chuvas do Nordeste, agora de 2022, cessem o mais rápido possível, que as pessoas possam encontrar algum conforto. Aqueles que perderam seus entes queridos, é um buraco que nunca vai fechar, mas eu acredito que alguma coisa possa ser feita pela sociedade civil para ajudar essas pessoas e pelo poder público também, porque não, óbvio, é a obrigação deles. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.